Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui de burrice, baixo nível, covardia, crime, lixo, vou fazendo aquilo que não meteram uma pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos comentar dois editoriais, tá, do jornal Estadão, que saíram aí tem mais ou menos uma semana, mas enfim, que já estão vislumbrando substitutos, tá, para o Bolsonaro na direita. E ao mesmo tempo também aí denotam nitidamente a perspectiva, a visão, o viés ideológico da imprensa de maneira geral, da mídia de massa, né, no Brasil de maneira geral, salvo uma exceção ou outra, né, uma carta capital ali e tal, que tem um viés ideológico mais à esquerda, mas a maioria esmagadora, o viés ideológico é à direita, especialmente na economia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? No vídeo de hoje, a nova direita na visão do Estadão, certo? Então vamos lá. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu tem mais ou menos um mês aí. Tá aqui ó, os dois marcadores, você leva também, tá? E o meu livro de poemas, que saiu tem mais ou menos um ano aí também, tá? E você querendo entrar em contato, você manda aqui um zap que a gente conversa a respeito. Você levando o livro de poemas, o romance ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu fiz um textinho rápido lá no Facebook e no Instagram para poder apresentar a questão e botei uma foto lá de propósito, né, do Eduardo Cunha, do Juiz Moro, do Bolsonaro no meio, né, e o Tarcísio de Freitas e o Zema embaixo. Tá, e vamos falar um pouquinho sobre isso também, por que eu escolhi essas figuras, e também poderia ter colocado aqui outras, né? Romero Jucá, Aécio Neves, e dessa direita de hoje, Eduardo Leite, e outras figuras aí também, tá? Então o texto é o seguinte: na direita e mesmo na esquerda tem gente que acredita que existe diferença entre figuras como o Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema de um lado e o Bolsonaro de outro. Uma direita golpista e autoritária de um lado e uma direita democrática, né, de outro. É o caso de um dos últimos editais do jornal O Estadão. Essa diferença existe mesmo? É possível entender a ascensão do Bolsonaro sem passar por uma reflexão que leve em conta a ação de figuras como Eduardo Cunha, Juiz Moro, Aécio Neves e Romero Jucá, dentre outros? Existe direita democrática no Brasil? É o que a gente vai refletir agora então, tá? E aí antes de ler aqui o editorial, são dois na verdade, eu vou ler só um, né? O outro eu vou apenas fazer alguns apontamentos, porque esse outro editorial, ele comenta as medidas fiscais do Haddad e em alguns momentos eles fazem comentários sobre o Lula, a relação do Lula com o Haddad, etc e tal, também isso ajuda bastante a entender enfim, o viés ideológico do outro editorial, certo? E aí, bom, vale colocar também o seguinte, né? O que mais aqui? Bom, eu vou falando sobre isso no meio da reflexão. Então, antes aí, última dica aqui, antes da gente ler o editorial, esses dois livros aqui, tá? Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, do Perseu Abramo. Tá? Ajuda bastante a entender aí essa questão do viés ideológico e tal. Tem vários outros livros, né? Eu vou citar dois aqui apenas, já fiz até vídeo sobre isso, tá? E esse livro aqui, Estrutura da Notícia, do Nilson Lage, tá bom? Você pode ler os dois. Tem um livro do Leandro Conder também, que eu esqueci aqui de separar a questão da ideologia. Tudo isso ajuda a entender que é uma grande bobagem você acreditar que não existe viés ideológico na notícia, né? Ou seja, não, a imprensa é imparcial, isenta, etc e tal. Ninguém é, né? Todo mundo tem um lado, mesmo que fique escondendo isso para poder, enfim, pagar de... né? Nós somos aqui uma perspectiva que escuta os dois lados, etc e tal. Sempre existe uma escolha. E os editoriais e tem outras formas de perceber isso, mas os editoriais são muito interessantes, né? Inclusive eles defendem até ditadura ali, né, no editorial do Estadão. Então, quer dizer, enfim. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa tal nova direita na visão do Estadão.
E antes ainda de ler o texto, vale ponderar mais um detalhezinho aqui. Quando eu li isso aqui, eu pensei nessa questão, né, de nova direita e tal, porque o título do editorial é esse: é hora de uma nova direita. Eu lembrei também do Partido Novo, né, que a gente tem visto aí, que surgiu aí, né, na última década, né? E tem agora inclusive um governador em Minas Gerais, que é o Romeu Zema, e tal, que é do Partido Novo, que de novo não tem nada. É o mesmo neoliberalismo, velho neoliberalismo da década de 90, subserviente ao ideário dos Estados Unidos para a região e etc e tal, que acredita nessas ideias de meritocracia, empreendedorismo, Estado mínimo e esse monte de bobagem que ninguém acredita no mundo desenvolvido. Enfim, só a direita brasileira mesmo. E aí eu fiquei pensando, pô, né, tudo a ver isso aí, né? Essa nova direita é a velha direita da década de 90 e tal, que continua, que não se repaginou e provavelmente nem vai se repaginar, porque o bolsonarismo, ele é uma espécie de extremismo disso, né? Ainda antes aqui de ler o texto, vale mais um comentário. Eu li uma vez uma postagem na página da Lilia Schwartz, lá no Instagram, nem achei a postagem porque já tem bastante tempo, aí deve ter uns 2 meses talvez. E nessa postagem ela fez um comentário muito parecido, quer dizer, não, existe uma direita democrática, que dá para dialogar, e tem a direita bolsonarista, que é a direita golpista, que defende ditadura, etc e tal. E aí isso permite que eu justifique, né, a escolha dessas figuras, né, que eu coloquei lá no Instagram, no Facebook, etc e tal. Eduardo Cunha foi o sujeito que armou, né, o pedido de impeachment da Dilma sem nenhum crime de responsabilidade, inclusive para o Temer, depois de 2 dias eleito, legalizar as pedaladas que tiraram a Dilma, radicalizando ali, dobrando as pedaladas, né? O Aécio Neves, né, lembremos aqui que quando ele perdeu a eleição, ele foi para a tribuna gritar, dizer que a Dilma não ia governar, etc e tal. E, bom, né, Romero Jucá, outro que também tem o áudio lá dele, articulando golpe, enfim, é o próprio Temer. E aí agora passemos para as figuras atuais, né, que eu coloquei ali, né. Zema, por exemplo, né, já deu aí palestra, enfim, dizendo que nordestino era inferior, não conhece a Adélia Prado, que é uma das poetisas mais famosas de Minas Gerais, etc e tal, quer dizer... isso realmente não é, esse ponto específico não é exatamente enfim, não é um extremismo, é burrice mesmo, né? Mas essa gente articulou o golpe, essa gente ganhou espaço com o golpe, essa gente, o Juiz Moro, coloquei a foto dele lá, né? O Juiz Moro fala fino, não grita, etc e tal, é um bandido, né? Simplesmente assim um bandido. Tá aqui, né? Tem esse livro aqui que é o Operação Lava Jato, tá? Tem os prejuízos gigantescos que esse sujeito gerou ao Brasil, Deltan Dallagnol também, enfim, né? de 3% do PIB, tá? Prenderam o presidente da República, o ex-presidente da República, sem prova nenhuma, um processo pateticamente mal feito e que só agrada quem não entende de história, quem não entende de um mínimo de direito e etc e tal, né? Então, quer dizer, e o Juiz Moro, que é essa figurinha e tal, é o mesmo esquema do Eduardo Leite, né? Jogou lá o Rio Grande do Sul embaixo d'água e dá entrevista dizendo que, ó, nós temos outras pautas, infelizmente, etc e tal. Eu tenho chamado isso aqui de extremismo branco, né? Digamos assim, né? Que é esse extremismo que fala fino, né? Mas que no fundo gera prejuízos gigantescos para o país e ao mesmo tempo tem uma sanha tão golpista quanto Bolsonaro, quanto os bolsonaristas de maneira geral. E aí, para finalizar, a diferença está exatamente no filtro, né? No filtro. Essa galera, tipo, né, Juiz Moro, tipo Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha finalizou lá o impeachment, Deus tenha misericórdia desse país, né? Aquela coisa, e falando muito polidamente, não grita. A diferença do Bolsonaro para o Eduardo Cunha, para o Juiz Moro, é basicamente essa. O Bolsonaro, como ele é um retardatário e ao mesmo tempo é um sujeito violento, etc e tal, ele não tem esse filtro, né? Ele é uma obra aberta e escancarada da direita brasileira. Essa é a diferença. O resto, o extremismo é o mesmo, né? Enfim, e outra, né? Eu poderia dar aqui vários e vários exemplos, mas fiquemos apenas na reforma trabalhista do Temer,
né, é uma reforma trabalhista radicalmente extremista, né, quase que assim ditatorial, coloca ali os trabalhadores em posições, enfim, né, as mais bizarras, tá? E, enfim, tudo isso aí é extremismo, né? Mas o Bolsonaro, como ele não tem esse filtro na fala, no discurso, né, ele acaba se tornando uma obra aberta, escancarada aí da direita brasileira, tá? E aí eu também citei aqui uma vez o tema do traidor e do herói, né, do Borges, como um ótimo conto para poder entender o bolsonarismo, tá? E, enfim, e é isso, tá, pessoal? Então, e eu vou falando de outras características aqui também, tá? Que são características anteriores ao Bolsonaro e que apenas se radicalizaram com ele para poder desenhar essa questão aqui de se é essa questão, né, de se existe mesmo uma nova direita ou o que existe são novas estratégias para poder disfarçar os defeitos da direita brasileira, tá? Então vamos lá. O texto diz o seguinte, né? Contaminado pela inelegibilidade, pelo indiciamento e pela fadiga do seu reacionarismo, Bolsonaro vê hoje o fortalecimento de alternativas ao seu nome na direita. Boa notícia para o país. Boa notícia para o Estadão, né? Para o país não é uma boa notícia, não. Porque o país viveu aí 4 anos de... Não, o país não viveu 4 anos de Bolsonaro. O país viveu 4 anos de Paulo Guedes e o Bolsonaro de joguete do Paulo Guedes ali. Inclusive, o próprio Bolsonaro disse isso na campanha de 2018. Ele disse isso, tem uma entrevista, eu não entendo nada de economia, vou colocar lá o meu posto Ipiranga e etc e tal, né? E mesmo que o Paulo Guedes pudesse dizer, não, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz o meu trabalho ali, etc e tal, se você conhece a figura, sabe quem é o Bolsonaro, sabe o que ele disse antes da eleição, né, barbaridades inacreditáveis, tinha que matar 30 mil, e enfim, né, uma quantidade gigantesca de absurdos, e ele aceitou. Tá ali por quê? Porque essa direita tradicional brasileira, ela aceita um ditador, se tiver ali, o Estadão elogia aqui os ditadores abertamente, dá nome aqui, Médici e etc e tal. Então quer dizer, a direita tradicional aceita o ditadorzinho se ele der lucro para essa direita tradicional, né? Então trabalhar com a ideia de que existe uma direita democrática, no Brasil não existe direita democrática, não existe isso. O que existe é uma direita de costumes que dialoga em alguma medida, quando quando não são ressentidos como esse velho nojento que eu estou aturando, dialoga de uma forma inteligente com a produção intelectual do mundo, etc e tal, mas na política, na economia, no poder econômico do país, eles são radicalmente extremistas em todos os níveis, né? Bom, então não é a notícia para o Brasil, qualquer ascensão de direitista que tenha ali uma chance de vencer a eleição é uma péssima notícia para o Brasil. Mas enfim, vamos lá, né? O Estadão diz o seguinte aqui, se ainda tentava encontrar meios de dar prova de vida, enquanto sonhava com uma anistia que lhe devolvesse as credenciais políticas e eleitorais, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve suas chances drasticamente reduzidas com a nova condição de indiciado, embora sejam incertos os desdobramentos do indiciamento apresentado pela Polícia Federal, dele e de outras 36 pessoas do seu entorno pelo envolvimento numa suposta tentativa de golpe de Estado destinado a impedir a posse do presidente Lula, há pelo menos uma certeza, o flagrante enfraquecimento político de Bolsonaro. O que há, do meu ponto de vista, não é exatamente um flagrante enfraquecimento político, né? Na verdade, o enfraquecimento político do Bolsonaro, ele existe desde sempre, porque o Bolsonaro não entende nada de política, não sabe o que é isso, ele é um defensor de ditadura e, ao mesmo tempo, não tem projeto de país como ninguém da direita brasileira tem, no nível do Estado, né? O que há, na verdade, é um enfraquecimento de narrativa, de poder de narrativa, de participação e de legitimidade, né? Porque uma das principais narrativas que construiu o Bolsonaro foi a narrativa contra a corrupção, né? E aí, conectado com as mentiras e a farsa da Lava Jato, e a farsa do impeachment da Dilma, a farsa da prisão do Lula, tudo isso alçou o Bolsonaro a um patamar que ninguém esperava, né? Inclusive, tem uma outra dica boa aqui, que é esse livro que eu ainda não terminei de ler, que é O Ovo da Serpente, tá? Da Consuelo Diegues, que também discute essa questão aqui, tá? E eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, sobre essa questão do tema da corrupção como
enfim, né, um tema que muito mais atrapalha do que ajuda a pensar, etc. e tal. Mas o fato é que quando o Bolsonaro começa a sofrer vários processos ali, tem uma parcela da população que começa a olhar e, bom, né, aí ó, tá vendo? Né? Então, os menos fanáticos, né? Então, ó, tá vendo? Tava dizendo que era isso, que era corrupção, etc. e tal, e não é bem assim, né? É isso que o Bolsonaro está perdendo, esse poder de narrativa, porque força política ele nunca teve. É porque essa galera enfim, né, que não entende muito bem o que significa a palavra política de maneira mais ampla, profunda, histórica, trabalha com a ideia de que ó, o sujeito está no Estado, então ele é político, né? E, na verdade, a palavra política representa justamente a conexão com o interesse coletivo, né? Enfim, polis é isso, cidade, né, e tudo mais. Então, quer dizer, o sujeito vai para o Estado com interesse privado, que político ele é? Né? Basta pensar isso aí, né? Mas, enfim, então continuemos aqui, pessoal. Os bolsonaristas mais fiéis costumam usar o exemplo de Lula, que cumpria pena de prisão por corrupção, de lá saiu em razão de questões processuais, ganhou a eleição e hoje é novamente presidente, para alimentar a esperança de que Bolsonaro, uma vez favorecido por uma anistia que lhe permita disputar eleições, possa voltar ao poder nos braços do povo. Mas há uma diferença essencial entre os dois casos. Lula não tinha, como não tem, herdeiros evidentes à altura. Já no caso de Bolsonaro, há um congestionamento de candidatos razoavelmente viáveis para herdar seus eleitores. Os bolsonaristas, contudo, não entregam os pontos e, sobretudo, os filhos do capitão desautorizam de forma agressiva quem quer que ouse se apresentar como líder do bolsonarismo sem Bolsonaro. Um detalhe aqui, né, ele diz que eles dizem aqui, né, que o Lula saiu de lá por questões processuais. Acho que eles não leram o processo, né, evidentemente, não leram. Porque não foi questões processuais, foi uma farsa processual. Né, esse é o ponto aí, tá? Admitida, inclusive, hoje pelo próprio STF, lá nas decisões e tudo mais. Né? Então, enfim, tem vídeo até do Reinaldo Azevedo desafiando alguém a apresentar prova. Não tem prova nenhuma ali. Ninguém discute isso porque interessa para essa galera aqui manter o Lula nessa posição de, né, enfim, digamos, suspeito. Né? E por último, pessoal, essa diferença que eles dizem aqui, né, que o Lula não tem herdeiros evidentes à altura, o Bolsonaro tem, né, e tudo mais. Vale lembrar também que a mídia de massa de direita fez uma série de intervenções na época da eleição de 2018, dizendo que a escolha era muito difícil entre o Haddad e o Bolsonaro, era muito difícil. O Haddad que, pô, né, além de ser professor universitário e economista e tal, tem uma história de projeto para o Estado, etc. e tal, enfim, né, faz parte da esquerda, que é quem tem projeto para o Estado no Brasil. E o Bolsonaro que defendia ditadura, torturador abertamente, isso era uma escolha difícil para eles. Né? Enfim. Então, quer dizer, e aí essa questão dos herdeiros, tá? Aí realmente é uma coisa que isso tem muito mais a ver com o fato de que a direita tem, né, ela é disseminada no país de maneira muito mais ampla do que a esquerda, especialmente por uma questão aí até de alienação de muita gente que acredita nessa historinha de que porque só tem que ter Estado mínimo, os caras vão para lá e enfim, não, muita gente defende o Bolsonaro até hoje porque ele diminuiu ministérios, e aumentou a carga tributária, aumentou a arrecadação do Estado, quer dizer, né, as pessoas não pensam, muita gente não pensa, né, todo mundo não, né, mas muita gente não pensa nessas informações e aí acaba acreditando que, enfim, essa gente nem Estado mínimo eles praticam, né, então, enfim. Bom, e aí, como ele fala aqui, eles falam dos herdeiros, né? Já viu o tempo aqui. Vale repetir, né? Quer dizer, quem são os herdeiros do Bolsonaro? O Tarcísio de Freitas, que está aí liberando a polícia para matar em São Paulo, para matar, enfim, né? Ali jogar a gente da ponte, dar 11 tiros nas costas de um sujeito que roubou um sabonete. Enfim, né? Isso são dois casos, né? E isso não é só em São Paulo, no Brasil inteiro que a gente vê isso, né? E a direita comanda a maioria dos governos estaduais, das prefeituras, e a polícia continua violenta e etc e tal. Então, quer dizer, a polícia e o exército no Brasil são bolsonaristas, digamos, né? São extremistas violentos, né? Não são extremistas polidos, né? Como é o caso do Eduardo Leite, como é o caso do Eduardo Cunha e etc e tal, tá? Deixo aqui esse livro, né,
José Murilo de Carvalho, tá? O Forças Armadas e Política no Brasil, que também ajuda a pensar isso aí. Eu não li o livro inteiro, mas enfim, ajuda também a pensar essa questão, tá? O que mais, pessoal? Então vamos lá, eles dizem, né? Mas a realidade parece cada vez mais contrariar a vontade dos devotos de Bolsonaro. É claro que mesmo fora da cédula eleitoral na próxima disputa presidencial, o ex-presidente ainda é um portento eleitoral, mas é inegável que sua capacidade de ditar os rumos da direita se reduziu drasticamente. E a prova disso é que seus enroscos judiciais são cada vez mais um assunto da família Bolsonaro e cada vez menos um assunto do Centrão. Já fiz vídeo aqui falando que esse papinho de Centrão, né, isso é papo furado, aquilo é tudo direita, né? Mas o ponto aqui nesse aspecto é que uma parcela significativa da alienação generalizada que elegeu o Bolsonaro, né, veio da imprensa de massa. Esse é o ponto. A imprensa de massa comprou a ideia na época lá, né, na época do impeachment da Dilma, na época da prisão do Lula, de que o PT era o inferno do país, era, enfim, né, uma organização criminosa e blá blá blá. Juiz Moro foi alçado a herói nacional e etc e tal. E hoje a gente sabe que aquilo ali é uma grande bobagem. Então o fato é que muita gente se informa apenas pela mídia de massa. E aí fica com essa visão, que é a visão nitidamente aqui, eles estão dizendo aqui abertamente somos de direita, né? E, enfim, você fica sem o contraditório, sem uma ampla discussão a respeito dos detalhes e tudo mais. E aí, muitas vezes, muita gente tem, enfim, acaba chegando a conclusões precipitadas, equivocadas e tudo mais, tá? Então, enfim, uma parcela significativa da culpa, né, da eleição do Bolsonaro é dessa imprensa de direita, tá? Que defendeu abertamente ali a necessidade da direita voltar e etc e tal na época de 2018, tá? E passou os 4 anos elogiando Paulo Guedes, né? Enfim, tá? Bom, o fato, portanto, é que a direita está diante de 2 caminhos possíveis: o bolsonarismo golpista de um lado e o liberalismo e a democracia de outro. Alguns candidatos a substituir Bolsonaro ainda titubeiam entre um e outro, caso, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ao comentar o indiciamento do ex-presidente, Tarcísio disse que a acusação carece de provas, e eles falam aqui dessa questão, né, da ausência ou não de provas e tudo mais. Eu vou pular esse trecho, tá? Mas apenas para comentar essa primeira frase aqui, né, que a direita está entre 2 caminhos, o bolsonarismo golpista e o liberalismo e a democracia. A direita brasileira, salvo raríssimas exceções, não gosta de democracia, né? O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que eles elogiam aqui de maneira copiosa e tal, comprou a reeleição, pagou gente lá para comprar a reeleição e etc e tal, e enfim, pegou o país com uma dívida pública, né, de 29%, entregou com quase 60%, dobrou a dívida pública do país, enfim, né, isso eles não comentam, não falam e etc e tal, tá? Foi ao FMI 3 vezes para poder pedir dinheiro lá, porque quebrou o país, né? Tá aqui, tem esse livro aqui do Paul Bluestein, né, que é Vexame, que comenta isso, essa visita que o Pedro Malan fez lá e tal, que eles elogiam aqui, falam que, né, citam ministros da economia para poder dar uma alfinetada no Haddad, comparando com o ministro da economia da ditadura, quer dizer, né, um negócio assim inacreditável. E, enfim, ainda que a gente possa até discutir isso num âmbito, né, de projeto naquele momento, agora, não para poder fazer comparação com o Haddad, né? Enfim, né, isso aí é típico de gente que convive bem com a ditadura, se a ditadura for, enfim, favorável aos interesses econômicos dessa direita tradicional, tá? Bom, ele continua dizendo que, eles continuam aqui, né, dizendo que, e aí eles fazem aqui uma espécie de justificativa meio cínica aqui para poder se colocar numa posição diferente do Bolsonaro, né? Se o governador Tarcísio hesita, este jornal não. Desde sempre o Estadão deixou claro que o bolsonarismo é basicamente reacionarismo, um extremismo destrutivo e orgulhosamente delinquente que prospera somente num ambiente de conflagração. É, portanto, a negação da direita liberal, que é democrática, sustenta-se nas ideias republicanas e pugna pela manutenção das instituições. Foi essa direita aqui, liberal, que a direita brasileira não é liberal, começa por aí, a direita brasileira é neoliberal, né? Começa por aí, não tem nada de liberal. Segundo, também não é democrática, a direita brasileira foi a direita que impeachmentou a Dilma sem crime de responsabilidade, prendeu o Lula sem crime e deram golpe, enfim, né? É aquela direita lá da votação do impeachment.
Aquilo ali é o que eles chamam de direita democrática, né? Ali não existia ninguém bolsonarista, né? Mas vamos escutar o que eles diziam naquele momento ali, né? É uma coisa patética, que mistura o patético com o incompetente, um negócio, sabe? Enfim, e aí sustenta-se nas ideias republicanas. Juiz Moro, por exemplo, é um ótimo exemplo de republicano, né? A República deu um golpe também no país, tá? Destruiu as empreiteiras, é um republicano, né? O Juiz Moro, para não dizer o contrário, né? E, enfim, pugna pela manutenção das instituições, né? Também não é o caso, né? Inclusive, se a gente pensar no próprio STF, que hoje cumpre um papel interessante e tudo mais, o STF foi fundamental para que a direita tradicional desse o golpe na Dilma e no Lula. Porque, enfim, negou ali habeas corpus que eram legítimos, né, não julgou as coisas da maneira correta naquele momento, porque havia um clamor popular via mídia de massa para poder prender o Lula, tirar a Dilma, destruir o PT, etc. e tal, né? Passaram por cima do processo legal trocenta. O juiz Moro, ele grampeou o advogado do Lula. É um negócio assim, coisa de ditador mesmo, né? Enfim. Bom, e aí eles finalizam aqui dizendo que os candidatos a liderar essa direita precisam saber que ainda estão para nascer sociedades mais bem-sucedidas do que aquelas ancoradas em direitos e liberdades individuais e coletivos, sistemas de freios e contrapesos, democracias liberais que buscam uma alocação eficaz de recursos e meios de oferecer competitividade e produtividade. Não citam o Estado, né? Eles não citam o Estado, não sei por quê, porque eles são contra mesmo, ou eles são contra sem nem saber o que estão falando, porque eles são neoliberais, né? E os neoliberais são isso aí. Deixo aqui a dica para vocês também, tá? Do livro do Chomsky, ajuda a entender bastante esse tipo de discurso aqui, tá? O livro do Ha-Joon Chang também está aqui, ó, o 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Tá? Essa ideia tosca de Estado mínimo, essas ideias de que o mercado resolve tudo e etc e tal, tá? E a Márcia Tiburi fala disso aqui também quando ela fala de uma recolonização neoliberal, tá? Também interessante aí pensar nessa questão, tá? E por último, para finalizar aqui, pessoal, né? Vamos finalizar, eles dizem, né? Não é improvável que vejamos esses dois caminhos bifurcados em 2026, né? Na verdade, esses caminhos estão sempre bifurcados, sempre, né? Os Bolsonaros da vida existe sempre um bolsonarinho na cabeça de todo Eduardo Leite, de todo Zema, sabe? Muitas vezes esse bolsonarinho que existe na cabeça deles, eles alocam, né, numa figura mais violenta da ocasião, mas o Zema fez campanha para o Bolsonaro, o Eduardo Leite também, todos eles votaram no Bolsonaro, né? Simples assim, tá? E aí que tenhamos, eles continuam aqui, né? Que tenhamos em 2026 uma direita que expresse o cansaço de parcela considerável do Brasil com o modo bolsonarista de fazer política, assim como é desejável, embora improvável, uma esquerda moderna com visão atualizada dos problemas que o país precisa enfrentar, né? Talvez essa esquerda moderna que ele está dizendo aqui, que eles estão dizendo, né, seja na verdade uma esquerda à direita, né? É isso que eles querem, né? E continua aqui, finalizam dizendo: hoje pagamos a conta tanto do modelo de implosão do sistema político, de agressividade e ataque às instituições que marcam o bolsonarismo, quanto do pensamento rupestre na forma de gerir o Estado que marca o lulopetismo. Rupestre é o Paulo Guedes, né, que, enfim, fez voltar aí a fome, né, o desemprego, o custo de vida foi nas alturas, gasolina R$10. E isso não é rupestre para eles, por quê? Porque o mercado financeiro, que eles começam citando o outro, não vai dar tempo aqui, né? Mas eles começam citando o mercado financeiro no outro editorial, é a base de pensamento deles. E o mercado financeiro ganhou muito dinheiro com o Paulo Guedes e Bolsonaro, né? Então, quer dizer, uma fila do osso para essa gente não é rupestre, né? Estão cagando para isso, não estão nem aí para isso, né? Enfim, e por último eles dizem aqui, né, mas há uma boa notícia, pelo menos em relação ao primeiro, né, ao bolsonarismo. A perda de vitalidade de Bolsonaro pode acelerar o processo de superação dessa fase tenebrosa da história brasileira, tá? Então, pessoal, acho que a gente tem que ficar esperto, né, na verdade, com isso, né? Quem se interessa por pensar o Brasil aí, pensar, projetar melhorias para o Brasil, tem que pensar e tem que começar a ficar esperto com essas figurinhas que estão aí já emergindo para substituir o Bolsonaro, ou pelo menos para poder ocupar um lugar ali que dialogue com ele de maneira indireta, disfarçadinho e tudo mais, porque se a gente não ficar esperto com isso, eles vão voltar, né? E aí a fome volta, o desemprego volta, a pobreza volta, a ausência de direitos
que eles acham que existe aqui volta também, certo? Então é preciso pensar nisso aí porque, enfim, vai ter eleição também daqui a pouco, aí, daqui a 2 anos, e a gente já tem que começar a estudar essas questões aí para poder refletir esses problemas. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Um grande abraço, tamo junto.